Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa fonte que pega um dos conceitos mais centrais do cristianismo, sabe? A ideia de salvação. E a reinterpreta de um jeito muito atual. Exato. A base da nossa conversa hoje é um capítulo do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, que se chama Plataforma do Mestre. Uhum. E a pergunta que guia tudo é essa mesma. O que seria, afinal, essa plataforma? O texto já abre com uma citação de Mateus que define a missão. Ele salvará seu povo dos pecados deles. E essa palavra plataforma é uma escolha muito interessante, né? Muito. É um termo do nosso dia a dia, um termo moderno. A gente pensa logo em, plataforma de tecnologia, plataforma política. Isso. E, de repente, ela está sendo usada para analisar um ensinamento de 2000 anos. A proposta do autor parece ser justamente essa, sabe? Usar uma analogia do nosso tempo para a gente enxergar a profundidade da mensagem com outros olhos. Faz todo sentido. E o ponto de partida do texto é logo de cara desfazer o que ele considera um mal-entendido histórico gigantesco. Que seria a imagem de Jesus como um revolucionário político. Exatamente. A fonte nos lembra que, naquela época, a expectativa era por um líder militar, alguém que fosse lutar contra o Império Romano. Sabe? Um comandante. O que era até compreensível, né, se a gente pensar no contexto de opressão política, nas profecias. Sim. Mas o que o autor acha mais surpreendente e até um pouco preocupante é como essa interpretação sobreviveu. Ele afirma que, ainda hoje, existem grupos compactos de homens indisciplinados. Nossa! Que tentam usar o nome de Cristo como se ele fosse um patrono de rebeliões, alguém sedento de guerra civil. É uma crítica bem direta. Muito direta. O que me leva a pensar, por que essa visão ainda existe? Talvez porque seja mais fácil pensar em mudar o que está lá fora do que mudar o que está aqui dentro. Exato. E o texto parece ser bem taxativo quanto a isso, né? Deixa claro que no Evangelho não existe um projeto político. É exatamente esse o ponto. O autor é categórico. Do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Ele faz uma distinção que é crucial. Qual? Uma coisa é a figura de divino governador do planeta, que é uma autoridade espiritual, né? Que opera no nível cósmico. Outra, bem diferente, é a de um reformador dos hábitos políticos de uma nação. Entendi. A missão, segundo essa fonte, não era consertar os sistemas de governo da Judéia. Era algo muito mais profundo, muito mais universal. Certo. Então, se não é uma plataforma política, vamos finalmente desempacotar o que ela é. Eu adorei que a fonte constrói essa ideia usando exemplos do nosso dia a dia. Sim, uma construção muito didática. Pensa, numa plataforma de embarque de um trem ou de um ônibus. Qual é a função dela? Te dá uma base, um sustento para você poder pegar o transporte. Exato. Um ponto de partida seguro. O texto também cita a plataforma política, que, em teoria, é um programa com propostas para uma vida melhor. Uma visão de futuro. E a analogia vai além, né? Fala da plataforma petrolífera, que é uma estrutura que dá todo o apoio para os trabalhadores extraírem algo valioso lá do fundo. Uhum. E aí entra no nosso mundo digital, as plataformas de redes sociais, que criam um ambiente para a gente interagir. Mas a que eu achei mais poderosa foi a da plataforma de informática, o sistema operacional. Essa é genial. Porque um sistema operacional, tipo um Windows ou um iOS, ele não faz muita coisa sozinho. A função dele é ser a base. A base para tudo rodar. Exatamente. Ele fornece as regras, a estrutura, a lógica fundamental para que todos os outros programas, os aplicativos, possam funcionar em harmonia. Então, a plataforma do mestre, segundo essa leitura, seria a mais completa de todas, porque ela combina todas essas funções. Isso. Ela nos dá sustento como a plataforma do trem, propõe uma vida melhor como a plataforma política, dá amparo para os trabalhadores de sua seara e, o mais importante, funciona como esse grande sistema operacional para a vida. Um sistema baseado no que o texto chama de leis universais. E é por isso que ela se torna atemporal, sabe? Aplicável a qualquer cultura. Não é um conjunto de regras para a sociedade do primeiro século. É um sistema de princípios para a alma humana. Em qualquer época, seja em momentos de tribulações ou de calmarias, como diz o texto. Ela oferece recursos para a gente lidar com a gente mesmo e com os outros. Ok, isso nos leva de volta para a citação inicial de Mateus, né?
Se a plataforma é esse sistema operacional para a alma, qual é o propósito final? Qual é a salvação que ela promete? A resposta do texto é que a missão é salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar a gente da cadeia de nossos próprios erros. Quer dizer, a revolução não é para derrubar um governo externo. Não. É para derrubar o governo do egoísmo e do orgulho que, segundo o autor, ainda legislam para o nosso mundo consciencial. A luta não é contra Roma, é contra as nossas próprias imperfeições. Tem uma frase no texto que para mim resume tudo. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo para que o homem limpo consiga purificar o mundo. É isso. A lógica é de dentro para fora. Primeiro a faxina interna, depois a mudança externa. Parece simples, mas é a tarefa de uma vida inteira, né? E isso nos joga direto no conceito de reforma íntima. A fonte deixa muito claro que essa salvação não é um perdão mágico, sabe? Que apaga tudo e permite que a gente continue na mesmice. Uhum. O texto diz que Jesus tem o poder de perdoar, sim, mas nós temos o poder de continuar os mesmos. Nossa, que forte isso. Então a salvação não é um evento passivo. É um convite à ação. É um processo ativo de aprender a se salvar. Mas essa ideia de salvar a si mesmo pode soar meio solitário, até pesada. Como o texto aborda a nossa responsabilidade nisso sem que se torne um fardo? A fonte usa uma metáfora muito boa, a das chagas da alma. O egoísmo, o orgulho, a vaidade. As feridas. As feridas. E o processo de cura dessas feridas é lento. E aí o texto diz algo muito profundo, que muitas vezes somos nós mesmos que mexemos nas feridas, que cutucamos o machucado impedindo que ele cicatrize. A gente se auto-sabota. Exatamente. A proposta é que Jesus oferece o amparo, o remédio, os ensinamentos, mas a ação de se observar, de parar de se sabotar e de aplicar o tratamento, essa ação é nossa. É um trabalho de autoconhecimento. E onde os milagres entram nisso tudo? Porque eles parecem uma intervenção externa, divina. O texto os coloca como uma ferramenta pedagógica. Os milagres não seriam só demonstrações de poder, mas lições práticas. Para ensinar o que exatamente? Duas coisas principalmente. Primeiro, que o poder divino é real e está à nossa disposição. E segundo, que esse poder opera segundo leis de justiça e merecimento. Ah, entendi. Não é um poder arbitrário que resolve tudo pra gente. De jeito nenhum. É um poder que responde à nossa fé, ao nosso esforço, à nossa mudança de atitude. O milagre mostra o potencial, mas a reforma íntima é o caminho para a gente alcançar esse potencial de forma consistente. Certo. Então temos esse grande sistema operacional, mas um sistema inútil sem os aplicativos, né? O texto dá exemplos de quais seriam as ferramentas ou os programas que a gente deveria rodar nessa plataforma. Sim, e é aí que a coisa fica bem prática. A fonte cita um trecho de Mateus que é a chave de tudo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É um convite para a gente analisar a nossa própria lente, né? O jeito que a gente enxerga o mundo. Exato. E o texto nos provoca com uma série de perguntas que funcionam como um verdadeiro diagnóstico da alma. Que tipo de perguntas? Perguntas como: como a gente reage quando alguém tem sucesso? E quando fracassa? E quando o sucesso ou o fracasso é nosso? Como a gente lida com uma crítica e com um elogio? Perguntas desconfortáveis. Muito. Elas nos forçam a olhar para o nosso tesouro interior, como diz a passagem. Onde é que está o nosso coração de verdade? E a fonte chega a sugerir um exercício prático, que é o de tentar transformar um sentimento. Por exemplo, sentir inveja e tentar conscientemente transformar em admiração. Isso. Ou usar aquela energia para se inspirar e fazer algo produtivo, em vez de ficar se corroendo por dentro. É um trabalho ativo de gerenciamento emocional. E se a gente ampliar essa ideia, as parábolas funcionam como grandes módulos de ensino dentro dessa plataforma. Como aplicativos de ensinamento. Perfeito. Cada uma ensina um aspecto crucial desse processo. E o texto menciona várias delas. Em vez de só listar, acho que seria interessante a gente cruzar algumas. Por exemplo, a parábola da porta estreita sempre me chamou a atenção. Passa uma mensagem de dificuldade, né? Sem dúvida.
de que o caminho certo exige esforço e não é para todo mundo. É um antídoto contra a ideia de uma salvação fácil. É sobre disciplina, renúncia, um foco bem individual. Sim, mas o fascinante é colocar essa parábola em diálogo com outra, como a do bom samaritano. Olha que interessante. A porta estreita fala de um caminho individual, focado na sua jornada. Uhum. Já o bom samaritano diz que a sua salvação pode estar justamente em sair do seu caminho para ajudar um desconhecido caído na estrada. Que ótima conexão. Cria uma tensão produtiva. Não é só sobre a minha jornada, o meu esforço para passar pela minha porta estreita. Exato. É sobre perceber que, no meio do meu caminho, a necessidade do outro pode se tornar o meu propósito mais urgente. A minha salvação individual está ligada à minha capacidade de agir pelo outro. Precisamente. Uma parábola equilibra a outra. O foco excessivo na porta estreita pode levar a um individualismo espiritual. E o foco só no bom samaritano, sem a disciplina da porta estreita, pode virar um ativismo sem base interior. A plataforma sugere que precisamos dos dois. E aí entra a do rico e Lázaro, que o texto também cita, né? Sim, que funciona como um alerta sobre as consequências de errar nessa equação. O rico da parábola provavelmente não era uma pessoa má, no sentido ativo. Ele só vivia a vida dele. Exatamente, desfrutando dos seus banquetes, focado em si mesmo. Ele não era cruel com Lázaro, ele era indiferente. Ele estava tão focado no seu caminho, na sua porta larga, que não viu a necessidade do outro bem na sua porta. Uau! Vendo por esse ângulo, as parábolas deixam de ser historinhas isoladas e se tornam um sistema interconectado de princípios. É realmente uma plataforma de ensino muito sofisticada. E o texto ainda menciona a parábola da ceia, que reforça essa ideia de preparo. O convite para o banquete espiritual é universal. Muitos são os chamados, mas a participação depende de estar com a veste apropriada. E essa veste não é algo que se compra. Não. É algo que se constrói, com o esforço da porta estreita, com a compaixão do bom samaritano. A oportunidade está aí, mas a responsabilidade de se preparar para ela é inteiramente nossa. Então, amarrando tudo isso, a mensagem central que a fonte nos traz é que a plataforma do mestre não é um manual de revolução para mudar a sociedade com leis. Não mesmo. É um conjunto de ferramentas, um sistema operacional completo para uma profunda e constante transformação interna. É uma base que nos ensina a ter autonomia. E a aposta é que, ao fazer isso, o impacto se expande naturalmente, de dentro para fora. Exatamente. O objetivo final é nos tornarmos, como o texto sugere, guias de nós mesmos. Mas essa conclusão, sabe, por mais poderosa que seja, ela me deixa com uma inquietação. Especialmente quando a gente olha para o mundo de hoje. Uma inquietação? Como assim? Porque essa ênfase toda na transformação individual como o motor da mudança do mundo, olhando para os problemas gigantescos que a gente tem, desigualdade, crises climáticas, conflitos, será que essa abordagem é suficiente? Você diz, não corremos o risco de focar tanto no nosso jardim interior que a gente esquece que a floresta ao redor pode estar pegando fogo? Essa é a grande questão. A fonte nos dá uma base psicológica e espiritual incrível para a ação, mas a ponte entre o eu e o nós continua sendo um desafio nosso. Se essa plataforma é uma ferramenta para autonomia e responsabilidade individual, como a gente equilibra esse foco na reforma íntima com a necessidade urgente de ações coletivas e estruturais? Onde o trabalho interior encontra a ação exterior de forma eficaz. Exato. O texto nos mostra como limpar a nossa própria casa. A pergunta que fica para a gente refletir é: como um conjunto de casas limpas se transforma em uma cidade justa e sustentável? Essa construção é o trabalho que a plataforma nos convida a realizar.